Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com o Canal Suprem. Canal Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Walter Barbosa. Tudo bem, Walter? Seja bem-vindo. Obrigado, Charles. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Gratidão pela sua presença, pela sua partilha, né? Trazer suas reflexões, suas leituras, com certeza serão aí de grande valia para todos que nos assistem. O Walter, ele é membro da Sociedade Teosófica há mais de 20 anos, já esteve à frente da Associação Educacional BESA, né, que é um braço aí da Sociedade Teosófica voltado para a educação, é professor de yoga, e escolheu um livro para conversarmos hoje, uma obra muito especial, né, uma obra muito, realmente, com um conteúdo muito valioso, que é o Advaita Bodha Depika, que, com o subtítulo, né, A Luz da Sabedoria Não Dualista. Então, nas tradições da Índia, você tem as tradições dualistas e você tem as tradições não dualistas, né? Tem uma visão da existência muito particular, a qual o Walter vai trazer hoje para nós. Esse livro é de autoria do Sri Karapatra Swami. Walter, para quem está nos assistindo, né, muita gente não conhece, né, essa questão do pensamento não dualista da Índia. Fala um pouquinho para nós, traz um pouquinho para nós, assim, um resuminho dos capítulos e afinal, o que a pessoa pode esperar, né, desse livro, assim, quais são os tópicos, como que eles são abordados, qual que é a didática, né, como que a pessoa pode se aprofundar, entender e se aprofundar nesses temas. Sim, Charles. É, a nossa preocupação como buscadores da, da nossa autorrealização, né, o aspecto da saída do samsara, né, a nossa preocupação que é a base, inclusive, da própria teosofia, é o autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, né? E nesse conhecimento que nós somos, a perspectiva que nós vivenciamos o tempo todo é todo esse sofrimento, essa angústia, essas dúvidas todas relacionadas com a nossa identificação com o ego, ou com o eu psicológico, né? E a perspectiva não dualista vai abordar exatamente o fato de que esse eu psicológico é um falso eu, ele não existe, né? É um eu criado pela própria mente. E esse falso eu é que cria esse aspecto de dualidade. Há um eu que é criado pela própria mente e que, simultaneamente com a criação desse eu, cria-se também a visão do aquilo. Eu e aquilo são dois aspectos criados pela própria mente, eu e aquilo, né, que cria esse aspecto de dualidade. Eu fico me identificando com todas as coisas que surgem a partir dessa dualidade, e inclusive o próprio universo, né? Inclusive o próprio universo, que o aspecto da sabedoria não dualista afirma que tudo que é criado pela própria mente, né? E acabo criando o meu universo particular, porque cada um de nós tem uma visão própria do universo, um universo próprio criado por nós mesmos, e nos identificamos com esse universo e vivemos e sofremos por meio dessa criação. A sabedoria não dualista vai fazer exatamente o quê? Nos fazer voltar para a visão de que tudo isso é uma criação da mente, na realidade não existe, e por meio disso vai se chegar ao final desse processo todo, né? É, mostrando o meio pelo qual essa essa não existência dessa coisa toda criada por nossa própria mente, e nos voltarmos para a nossa verdadeira natureza, que é Brahma, ou seja, o absoluto.
A essência da sabedoria não dualista é nos ensinar que nós somos Brahman, o absoluto, e que tudo mais, a partir daí, dessa realização, todo esse sofrimento acaba, porque é uma coisa, na verdade, irreal, criada pela própria mente, e nós chegamos àquilo que se chama de realização, que é a autorrealização, que é a realização de Brahman em nós mesmos. Né? Então, o livro aborda 8 capítulos, que é a sobreposição, do qual nós vamos falar só um pouquinho, porque o tempo é muito pequeno, a remoção, que é a forma de remover essa sobreposição, o meio para a realização desse trabalho, dessa remoção, sendo que esse meio é escutar, refletir, meditar. Não vai dar para a gente abordar isso com mais profundidade aqui nesse momento. A reflexão que vem em seguida, que é a meditação, né? O capítulo 6 é aniquilamento das tendências, que são as impressões que ficam nesse trabalho, dessa busca, né? A remoção das impressões. A realização em si, que é a realização de Brahman, porque existe uma questão essencial, que é quem é que está buscando essa realização. Quando eu digo eu sou Brahman, eu estou dizendo isso, falando isso como ego. Então, como é que o ego pode afirmar eu sou Brahman, e se ele está partindo do próprio ego? Então, na verdade, é uma impossibilidade. Eu teria que aniquilar essa percepção e chegar. O que ele. Eu vou aqui pegar um pouquinho aqui do livro, aqui nessa questão, que é muito interessante. Né? Como é o sábio? Como é o sábio que realizou Brahman de forma firme, indubitável e inquestionável? Aí, esse é o discípulo que pergunta. Aí o mestre responde, sempre permanecendo como ser, consciência, beatitude, que Satit é Ananda, né? Brahman não dual, todo perfeito, completamente só, unitário, ele será inabalável, mesmo enquanto vive os resultados do karma passado, que agora frutificam. Ou seja, eu estou fazendo toda essa meditação, esse trabalho de busca de minha identificação com o Brahman, vivendo todos os problemas que o karma colocou no meu caminho, ou seja, que eu coloquei no meu caminho, né, que estão frutificando agora como karma, como efeito. Então, eu tenho que estar vivendo essa condição no meio de todo esse trabalho, porque eu não posso me isolar disso. O capítulo 8, que é a extinção da mente. Então, na extinção da mente, como é que se pode extinguir a mente? A mente surge a partir da criação do surgimento do próprio universo. Na verdade, é uma criação da própria mente, o surgimento do universo. Né? Então, eu estou fazendo todo esse trabalho de busca da minha realidade como Brahman por meio da própria mente. Eu tenho que ultrapassar essa condição, que na verdade não seria, como o próprio livro, uma nota da editora observa, não chega a ser uma extinção da mente, mas uma superação da mente. É uma superação da mente. Tudo que nós vemos, que nós somos espírito, né? Nós somos Purusha, nós estamos conversando aqui como espíritos, né? Identificados com o eu psicológico, né? Que é um resultado da criação da própria mente, e estamos, digamos assim, envolvidos em todo esse conflito criado pela própria mente. Então, a extinção da própria mente ela vai decorrer de uma situação em que, estando identificados com Brahman, já como seres realizados, a mente em si deixa de existir, porque ela é uma fonte permanente de criação de pensamentos, identificação de coisas que estão fora dela. Na medida que tudo isso é eliminado, essa natureza da mente, essa existência dela em sua própria natureza, vai se extinguir.
apesar de ela continuar existindo como mente. Eu, na verdade, eu continuo a existir no mundo, trabalhando no mundo, enfrentando e resolvendo o meu karma, né? Mas me valendo das ferramentas que a própria mente me propicia, porque, além da memória psicológica, nós temos uma memória operacional que nos dá a condição de viver no mundo. Né? Então, eu continuo fazendo tudo isso no mundo, mas sem estar identificado com todos esses aspectos. Então, isso, ou seja, eu estarei já realizando o Brahman no mundo, sem estar identificado ou envolvido com o próprio mundo. Me veio algumas palavras de Blavatsky, né? Blavatsky dizia, esteja no mundo, mas não seja do mundo, né? E ela Isso também mesmo. dizia que a mente é assassina do real, né? Ó discípulo, mate assassina. Isso é um trecho aí da Voz do Silêncio, né? Um dos principais clássicos aí de suas obras. Isso. E me ocorreu, enquanto você falava, Walter, que talvez, né, a palavra seja transcender a mente, né? Como você for uma superação da mente, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Walter Barbosa sobre o livro Advaita Bodha Depika, A Luz da Sabedoria Não Dualista, de autoria do Siri Karapatra Swami, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Walter Barbosa sobre o livro Advaita Bodha Depika, A Luz da Sabedoria Não Dualista, de autoria do Siri Karapatra Swami. Walter, para que a gente possa tentar, né, claro, dentro da limitação do nosso tempo, aprofundar um pouquinho o tema, será que você poderia nos dar uma palhinha, pelo menos do primeiro capítulo, né, sobre a sobreposição, para a gente conseguir sentir, assim, né, como, ok, né, muitas informações maravilhosas, muito instigante, muito inspirador, mas e agora? Como é que eu faço na minha vida? Como eu coloco isso em prática, né? Acho que essa é a questão de muita gente que pode estar nos assistindo agora. Esse é um assunto assim fascinante, ao mesmo tempo muito profundo, muito vasto, muito vasto. E a gente fica até um pouco assim confuso, né? De ver de que forma a gente pode, digamos assim, estar transmitindo o máximo dentro de um mínimo de tempo como esse. Tem aqui, eu vou puxar aqui como, na verdade, todos os caminhos, na verdade, acabam levando ao mesmo resultado, né? Todos os caminhos acabam levando ao mesmo resultado, que é a autorrealização. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui como a questão essencial é a questão da mente, né? Então, eu vou lembrar aqui desse livro aqui, A Ciência do Yoga. Como é que posso aqui mostrar direitinho? A Ciência do Yoga, no Time, o Sutra 220. A Ciência do Yoga trata do Yoga Sutras de Patanjali na visão, digamos, científica da abordagem do Time, que foi um cientista, né? E ele abordou a ciência, os comentários dos 196 sutras na sua perspectiva mais científica, né? Então, o Sutra 220 diz assim: o vidente quem que é? O observador. O vidente é pura consciência, mas, apesar de puro, parece ver através da mente. Então, todo o nosso conflito em termos dos problemas que nós vivemos no mundo na perspectiva do ego é exatamente estar vivendo tudo e vendo tudo através da mente, através da tela conceitual da mente. Né? Então, aqui nesse mesmo, ao comentar esse mesmo sutra, o Time diz que é como se nós, como no caso de uma lâmpada, né? Uma lâmpada é, digamos, luminosa, perfeita, a luz dela é perfeitamente visível, mas se você sobrepuser uma porção de globos em torno dela, a luz dela vai se ofuscando, né?
Isso nós percebemos até com a nossa própria lâmpada aqui em casa, que se nós colocamos um globo ali, aquela luz da lâmpada que está ali dentro já fica arrefecida. Imagina se nós colocamos um monte de globos. Então, na verdade, a sobreposição de que vai ser dito, vai ser estudado nesse livro maravilhoso, é exatamente isso, essa sobreposição que acontece de diversos níveis de véus, diversos véus, ocultando a pureza da lâmpada. Não é? O Taine disse aqui, o Yoga Sutra disse aqui, o Sutra número 20, que somos puro espírito, purusha, ou seja, nós somos pura consciência, pura consciência. E aqui é dito a mesma coisa nesse livro maravilhoso. Então, ele diz assim, uma pergunta nesse capítulo da sobreposição, uma pergunta dita, apresentada. Antes da criação, embora o ser humano seja o ser imutável, né, sem forma, supremo, beatífico e não dual, como o espírito que nós somos, ele pensa ser um corpo com pernas e braços, o agente experienciador. Objetivamente, ele vê este homem e aquele, ou seja, está praticando e vivendo a dualidade. Isto é, aquilo. Né? Ele vê este homem e aquele, isto e aquilo, e é iludido. Projeção é a ilusão de perceber. Projeção é uma característica da própria mente. Projeção é a ilusão de perceber o universo externo na realidade não dual. Né? Isto é sobreposição. Aí vem a pergunta específica. O que é sobreposição? É confundir algo que é com algo que não é. A meditação vipassana, que é da tradição Theravada, do budismo Theravada, né? Tem uma meditação chamada Vipassana, que significa ver as coisas como elas são, ou seja, nós enxergamos as coisas de acordo com aquilo que está na tela conceitual da nossa mente. Nós enxergamos o mundo conforme a cor da nossa lente. Né? O que é sobreposição? É confundir algo que é, ou seja, a realidade em si, com algo que não é. Como confundir, esse é um exemplo clássico, como confundir uma corda com uma cobra, uma estaca com um ladrão, uma miragem com a água. Né? A aparência de algo falso sobre algo real é a sobreposição. Né? Então, aqueles são os globos que são colocados em torno da lâmpada e que vão ofuscando a lâmpada na natureza essencial luminosa da lâmpada. A realidade, o que é aqui? O discípulo pergunta, é um discípulo bem capacitado, né? O que é aqui a sobreposição do irreal sobre a coisa real, ou substrato, que é a natureza real de todas as coisas. A realidade, ela aborda aqui. A realidade é o Supremo Brahma. O que é o Supremo Brahma? É o absoluto, não dual. Não é? Ou o ser, consciência, beatitude, não dual. Assim como o nome e a forma da cobra, que são falsos, são justapostos a uma corda, também na realidade não dual sobrepõe-se a categoria de seres animados e de coisas inanimadas. Assim, os nomes e as formas que aparecem como universo, constituem a sobreposição. Este é o fenômeno irreal. Ou seja, nessa perspectiva, todo o universo, tudo aquilo que nós estamos vivendo, é criado pela própria mente e, portanto, é irreal. Então, esse trabalho todo que é feito, na perspectiva da sabedoria não dualista, no caminho dessa tradição, né, é exatamente, se eu posso chamar de tradição, é exatamente voltarmos à percepção da nossa realidade como Brahma. A pergunta é a seguinte: na realidade, que é não dual, quem cria a sobreposição? Isso é muito importante. Maya. Esse é um termo muito conhecido, né, no caminho da espiritualidade. O que é Maya? Maya é a ignorância sobre o já mencionado Brahman. O que é ignorância? Embora o ser seja Brahman, o que nós somos, não está presente o conhecimento do ser, sendo Brahman. O que obstrui o conhecimento do ser é a ignorância.
Como isso pode projetar o mundo? Assim como ignorar o substrato, a corda, projeta a ilusão de uma cobra, ignorar Brahman projeta este mundo. Então, na perspectiva da meditação, que vai ser realizada, desenvolvida ou praticada no capítulo específico da realização, aqui na página 160, o que vai fazer o buscador? Pelo caminho da inquirição, né, que é o caminho específico da perspectiva não dualista, a inquirição. Você começa com aquela pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí você vai eliminando: eu não sou este corpo, eu não sou essa mente, né? Eu não sou essas emoções. Então você está negando tudo aquilo que está relacionado com a sua identificação com o próprio ego, a sua identificação com a própria mente. Você está buscando se desidentificar com a mente, com aquilo que você pensa que você é, para se identificar com aquilo que está por trás dela, que é Brahma, que é a sua própria, que é a nossa própria natureza. Então, na perspectiva da realização, você vai exatamente meditar continuamente em Brahma, meditar continuamente em Brahma, buscar essa identificação com Brahma. E então, isso é um trabalho, obviamente, que não é de 1 ano, de 2 anos, né? Tem um amigo que pratica esse caminho aqui em Campo Grande, né? Eu conheço mais de 20 anos, então, sabendo que ele pratica essa visão que chama de Atma Vichara, que é a investigação do eu. Ele pratica isso há mais de 20 anos. Então, ele chegou a um momento, ele entrou em contato comigo há uns 4 meses atrás. Ele chegou a um momento assim muito aflitivo, né, que é obviamente que vai se chegar e vai se ultrapassar essa situação, em que ele estava se negando como ego. Então, ele não se percebia mais sendo coerente com nada daquilo que ele estava fazendo no mundo. Acho que até já mencionei isso aqui num outro momento, né? Ele não sabia mais por que estava comendo, nem porque estava fazendo as necessidades dele sentado no vaso sanitário. Ele estava completamente desidentificado de tudo isso. Então, ele entrou assim num momento muito aflitivo mesmo. E foi, graças a Deus, já superou isso, né? Buscou caminhos assim para poder superar isso, e evidentemente o próprio ser interno vai indicando formas de a pessoa superar, né? Então, é exatamente isso. Então, ele fica numa perspectiva de completa desidentificação de tudo aquilo que ele pensa que é, né? Ele chega num estado de negação de tudo isso, porque, na verdade, ele trabalhou isso mais de 20 anos. Então, se negando, não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo, e aí você chega à essência daquilo que você é. E aí você fica, na verdade, assim, nesse momento, fatalmente vai acontecer isso, perdido, né? Porque você continua vivendo no mundo, vivendo a solicitação das requisições do mundo, e, ao mesmo tempo, vivendo um estado que nega tudo isso. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Walter Barbosa sobre o livro Advaita Bodha Depika, A Luz da Sabedoria Não Dualista, publicado pela editora Teosófica, de autoria do Siri Karapatra Suani. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.